Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Delvin, sou especialista, mestre, doutora e pós-doutora em prótese dentária. E hoje eu vim falar com você sobre um assunto super importante, a utilização dos pinos de fibra de vidro. Quando nós falamos sobre esse assunto, é muito importante que você compreenda que alguns detalhes da cimentação do pino de fibra de vidro são essenciais para o sucesso do seu tratamento clínico. Mas antes disso, é preciso compreender também quando indicar esses pinos e qual a grande vantagem de utilização do pino de fibra de vidro em comparação aos pinos metálicos. Bem, quando nós falamos sobre pinos de fibra de vidro, é preciso você ter em mente que esse pino apresenta uma característica biomecânica, uma propriedade biomecânica muito interessante, que é apresentar um módulo de elasticidade próximo ao módulo da dentina, diferente dos pinos metálicos, que apresentam um módulo de elasticidade muito mais alto. O que isso quer dizer na prática, na clínica? Isso quer dizer que o pino de fibra de vidro tem um comportamento mecânico mais parecido com o comportamento da dentina. Então, qualquer carga que venha agir sobre aquele conjunto dente-pino vai fazer com que os dois sistemas funcionem de formas parecidas, ou seja, a distribuição de força será mais homogênea e evitará a fratura radicular. Quando nós usamos pinos metálicos, por exemplo, que apresentam um módulo de elasticidade muito mais alto do que da dentina, sempre a carga mastigatória vai acabar prejudicando a dentina e ocorrendo então fraturas radiculares em casos indesejáveis. Então, a utilização dos pinos de fibra de vidro torna esse procedimento mais seguro do ponto de vista de evitar falhas catastróficas e uma melhor distribuição de forças ao longo da raiz. Os pinos de fibra de vidro são indicados para dentes que foram submetidos ao tratamento endodôntico, mas que apresentam uma grande perda de estrutura coronária, ou seja, você vai confeccionar uma restauração direta ou indireta, mas precisa de uma ajuda, de um auxílio para melhorar a retenção e suporte da futura restauração. Nesses casos, você vai fazer então a cimentação do pino de fibra de vidro para ajudar na retenção e suporte da futura restauração, direta ou indireta. Quais são os casos de contraindicação desses pinos? Na verdade, não temos uma contraindicação absoluta, mas sim um sinal de alerta. Para próteses muito extensas, pacientes que apresentam hábitos parafuncionais, é preciso sempre controlar essa situação e fazer um bom planejamento para que você não tenha falhas com a utilização dos pinos de fibra de vidro. Bem, quando nós falamos então sobre cimentação, é muito importante a etapa de limpeza da dentina intracanal, previamente à colocação do cimento resinoso autoadesivo. Nesse caso, o cirurgião dentista sempre terá trabalhado com brocas de desobturação e posteriormente então com o uso da broca guia. Após esse passo da desobturação, é muito importante que se faça uma boa limpeza dessa dentina intracanal. Isso pode ser feito com qualquer substância inerte, água destilada, soro fisiológico. Então, depois da desobturação, você deve limpar bem essa dentina intracanal e deixar ela seca e limpa, para que a dentina possa entrar em contato direto com o cimento resinoso autoadesivo. Um outro detalhe importante para a sua cimentação é que você tenha uma ponta de inserção do cimento que seja compatível ao diâmetro do conduto radicular, que consiga chegar até o ápice. Alguns fabricantes de cimento apresentam pontas muito calibrosas, que impedem que você preencha todo o conduto com cimento. Outros possuem até pontas mais finas, mas que em alguns casos não conseguem chegar até a desobturação na região apical. Então é importante que você tenha acesso a pontas que permitam que você preencha todo o conduto com o cimento para então levar o pino em posição. Existe uma opção no mercado, que são as pontas colibri. Elas permitem então que você leve esse cimento até dentro do canal radicular. Ela pode ser dobrada, manipulada da forma ideal, de acordo com a posição daquele dente na cavidade. Então você preenche todo o conduto com o cimento resinoso e aí sim, esse pino, após todo o preparo que nós falaremos na sequência, ele pode ser levado em contato dentro do canal radicular. Uma etapa importante do processo de cimentação é a preparação do pino para receber então o contato com o cimento resinoso. Você vai fazer inicialmente uma limpeza com álcool 70 ou com ácido fosfórico. Vai limpar bem esse pino que entrou em contato, muitas vezes com a luva ou com o interior do canal radicular. E após essa limpeza, você vai aplicar então uma camada de silano. O silano é importante para a união das partes inorgânicas com as partes orgânicas, entre o pino e o cimento resinoso. Feita essa aplicação, aguarda-se 1 minuto e então pode proceder ao próximo passo da cimentação ou preparo do pino anatômico. A
A técnica de cimentação direta é uma técnica que é utilizada quando o pino de fibra de vidro apresenta uma boa retenção no canal radicular. Nesses casos, você vai proceder à limpeza e silanização do pino e em seguida você vai então cimentar esse pino dentro do canal radicular com um cimento resinoso dual autoadesivo. Nesse caso, essa dentina já estará limpa e seca, como mostrado anteriormente, e então você vai utilizar uma ponta intracanal bem fina, descartável, que leve esse cimento dentro do conduto radicular. Você vai então preencher do ápice até a região cervical todo esse canal que está desobturado com cimento resinoso autoadesivo e em seguida o pino que já foi preparado será colocado dentro do canal radicular. Feito isso, nós vamos aguardar então ao próximo passo, que será a remoção dos excessos e a fotoativação. Bem, após a inserção do cimento resinoso dual autoadesivo no interior do conduto radicular e o posicionamento do pino de fibra de vidro, nós vamos proceder então à remoção dos excessos com o microbrush e após esse passo, então, vamos fazer a fotoativação na região cervical com um bom fotopolimerizador e pelo tempo recomendado pelo fabricante do cimento resinoso que você está utilizando. Existe um detalhe muito importante quando nós falamos da cimentação dos pinos anatômicos. Aqueles pinos em que o dentista precisa reanatomizar com resina composta para que possa ter retenção friccional suficiente dentro do canal radicular. Após então a realização da anatomização desses pinos com resina composta, você precisa limpar bem essa superfície e passar uma camada de silano sobre essa resina composta para que então esse preparo entre em contato com o cimento resinoso dual autoadesivo que foi inserido dentro do canal radicular. Se você precisou realizar a técnica do pino anatômico, após o passo então da silanização da resina composta, você vai proceder a uma cimentação direta dentro do canal radicular. Nesse caso é importante relembrar que você vai precisar estar em contato com uma dentina limpa e seca e com a resina composta que se recebeu então uma nova camada de silano. Feito isso, você vai preencher o conduto radicular com o cimento resinoso dual autoadesivo e levar o pino anatômico em posição. Se você estiver realizando a cimentação de um pino do sistema Splendor, é muito importante que você faça a limpeza tanto do pino universal como da luva de fibra de vidro antes da cimentação direta. Nesse caso, você vai limpar o pino universal esfregando uma gaze embebida em álcool 70 ou com aplicação de ácido fosfórico seguido de lavagem e secagem. Esse mesmo procedimento de limpeza do pino universal deve ser feito também na luva de fibra de vidro que compõe o sistema Splendor. Você também vai limpar essa luva externamente com álcool 70, uma gaze, ou com aplicação de ácido fosfórico seguido de lavagem e secagem. Após a limpeza do pino universal e da luva de fibra de vidro, você vai aplicar uma camada de silano no pino universal e também uma camada de silano na luva de fibra de vidro que compõe o sistema Splendor. Essa aplicação do silano é importante para que o sistema de pino de fibra de vidro Splendor possa entrar em contato direto com o cimento resinoso dual autoadesivo. Bem, após a limpeza e silanização tanto do pino universal como da luva de fibra de vidro, você vai proceder à cimentação direta desse sistema dentro do canal radicular. Para isso é preciso que essa dentina esteja limpa e seca e que você insira o cimento resinoso dual autoadesivo dentro do conduto, com uma ponta fina, descartável. Esse cimento precisa ser inserido do ápice até a cervical. Feito isso, você vai em seguida adaptar o pino universal e na sequência, após a adaptação desse pino até o ápice, você vai inserir a luva de fibra de vidro na posição que já foi testada previamente, que promove a melhor retenção do sistema dentro do canal radicular. Feito isso, vão ser feita então a remoção dos excessos do cimento resinoso e a fotoativação na região cervical. Bem, após a etapa de cimentação do pino de fibra de vidro, é importante que você faça a reconstrução da parte coronária que foi perdida, quer seja através de uma restauração direta ou através da reconstrução de um núcleo de preenchimento para restaurações indiretas.
Você pode fazer esse procedimento com uma resina composta que apresente boa resistência e boa qualidade. É muito importante que essa reconstrução tenha a anatomia desejada, espessura desejada e seja feita também com material que apresente uma boa resistência diante das futuras forças mastigatórias. Bem, após a conclusão de todos esses detalhes, fica muito nítido que a etapa de cimentação do pino de fibra de vidro é uma etapa importantíssima para o sucesso do seu tratamento. Então siga todas as dicas desse vídeo, todos os detalhes, se atente para todos esses fatores que para a futura reconstrução da parte coronária que foi perdida, tenho certeza que você terá muito sucesso clínico com a utilização dos pinos de fibra de vidro.